Hello, students, how are you? Como vocês estão? Tá tudo bem? Vocês estão gostando da matéria? Essa parte que a gente está fazendo hoje não é que seja difícil, mas a gente tem que ter mais atenção, né? Mas não é difícil, não. Então vamos lá, vamos corrigir então a atividade da semana anterior, que começou falando de um poema que essa poeta colocou no Instagram, que é esse poema que está aqui, né? Então começa falando assim: Look down at your body, whisper, there is no home like you. Primeira pergunta, qual o significado do verbo whisper? Bom, esse verbo whisper quer dizer sussurrar. Então, a gente lendo a primeira frase, ela olhou para baixo, para o corpo dela, e sussurrou: There is no home like you. E aí a pergunta é: o que você entendeu? O que ela quis dizer? Bom, essa palavrinha home, a gente sabe que em inglês o significado é lar. Então ela olhou para baixo, para o corpo dela, e falou: There is no home. Não existe casa, lar como você. Por que isso? Porque a gente sabe que cada pessoa é diferente da outra. É diferente a aparência, é diferente a emoção, né? Não existe ninguém igual no mundo. Então, essa frase tem esse significado. Não existe lar igual a você, né? E aí, quando na pergunta C fala assim: se você eliminar o substantivo home e conservando o mesmo sentido, qual das opções é a opção correta? Bom, se a gente elimina home, isso quer dizer que você eliminou o substantivo. Na ausência do substantivo, a gente vai ter que usar o quê? Um derivado de no. Como você está falando de casa, a resposta correta é a terceira. There is nothing like you, tá? Mas você pode pensar assim: ué, mas eu não estou falando de você? Sim, mas no caso ela se referia a uma casa. Não existe nenhuma casa, nenhum lar como você. Então, no lugar, se você tirar home, a gente usa nothing like you, tá? Vamos ver a próxima então. Número 2. Na número 2, vocês vão usar um pronome indefinido em todas as situações, tá? E aí a gente sabe que vai ter que ser someone ou somebody, something, anyone, anybody ou anything, no one, nobody ou nothing, tá? São as palavras que você vai poder usar. Para você escolher uma delas, primeiro você tem que começar olhando a sentença, se ela é afirmativa, negativa ou interrogativa, tá? Então a frase é assim: I was afraid because I saw moving in the dark. Então eu estava com medo porque eu vi movimentando no escuro. Então, como a frase é uma frase afirmativa, ou eu uso um derivado de some ou um derivado de no, né? Agora, como ela estava com medo e ela viu movimentando, então ela viu alguém ou alguma coisa, já que ela não estava vendo. Então, nessa primeira aí, na letra A, você pode usar something ou someone ou somebody, né? Essa história de someone ou somebody não tem distinção, você pode usar um ou outro. Quando eu falar um, pode ser o outro também, tá bom? Letra B. The theater is completely empty. Bom, estamos falando do teatro completamente vazio. Se o teatro está completamente vazio, não tem ninguém. Então fica there is nobody in there, tá? Se você preferir usar no one, também pode, tá bom? Letra C. Outra sentença afirmativa. Told me that you were looking for me. Looking for é procurando. Então, me disseram, né, que você estava procurando por mim. Quem me falaram, né? Alguma pessoa ou alguém. Aí você vai escrever o quê? Someone ou somebody. Letra D. Do you know? E é uma pergunta.
Se é uma pergunta, do you know from our city who is living in Niterói? Você conhece de nossa cidade que está morando em Niterói? Que palavra que está faltando? Alguma pessoa. Então, a gente vai usar que? Anybody, tá? Do you know anybody from our city who is living in Niterói? Resposta, no. I don't know. Se é negativa, eu vou usar um derivado de any. Aí você vai dizer o quê? I don't know anybody. Ou anyone, né? Letra E. Is there I can do for you? Existe, eu posso fazer por você? O que está faltando aí? Existe alguma coisa? Então, a gente vai usar o quê? Como é uma pergunta de oferecimento, eu não posso usar o derivado de N, né? Vou usar um derivado de some. Is there something I can do for you? Resposta, unfortunately, quer dizer, infelizmente, there is. Aí eu vou usar um derivado de no. Por quê? Porque eu disse infelizmente. A pergunta inicial foi, eu posso fazer alguma coisa por você? Aí você responde, infelizmente, o quê? Você não pode fazer nenhuma coisa por mim, por nós, né? Então, a resposta será anything. Unfortunately, there is anything we can do for us. Número 3. Nesse exercício anterior que a gente acabou de fazer, nós usamos pronomes indefinidos em todas as sentenças. E aí o que eu peço é o quê? Destaque as palavras depois de cada indefinido. Então, ó, aqui na letra A, depois do indefinido, o que apareceu? Moving, que é um verbo. Letra B, depois do indefinido apareceu in, que é uma preposição. Na letra C, told, que é outro verbo. Na letra D, from, que é uma preposição. E aqui embaixo não apareceu nada, né? A única palavrinha aqui que apareceu foi o from. Letra E, o que apareceu? I. E na linha de baixo, you, que são o quê? Pronomes pessoais. Então, esse exercício aqui é para confirmar que toda vez que a gente usa um derivado, nunca um substantivo pode aparecer. Qualquer outra palavra ou nenhuma palavra, como aconteceu aqui nessa resposta no, I don't know, tá? Número 4. Na questão número 4, nós temos aqui 7 títulos de música, né? E eu peço para você envolver apenas os pronomes indefinidos. Então, vamos lá. Na letra A, N não é pronome, é um adjetivo indefinido. Na letra B, some type. Some também é outro adjetivo, porque type é um substantivo, né? Some, outro adjetivo. Some nights, algumas noites. Na letra D, tell me some. Aqui, ó. Something é um indefinido. Então, me diga alguma coisa boa, alguma coisa legal. Letra E, nobody is perfect. Ó, outro pronome indefinido. Ninguém é perfeito. Letra F, no goodbyes. Ó, adjetivo. Esse aqui não pode marcar. E na última aqui, ó, someone like you. Someone é um pronome indefinido. Então, quais são os pronomes indefinidos? Someone, nobody e something. Os outros todos são adjetivos, tá? Número 5. Na número 5, nós vamos escolher entre essas 4 opções aqui. Cada sentença tem 4 opções para você escolher. Bom, aí aqui tem adjetivo, né, no e some, e tem os derivados, né? Então, como é que a gente começa? Sempre olhando o tipo de sentença para você saber se vai usar some, any, no ou um derivado, né? Então, como a sentença é afirmativa, o que eu posso usar aqui? Ou eu uso some ou uso no. E o que vem depois? Principals, que é um substantivo, que são diretores. Como eu estou falando de um substantivo, eu vou usar somente some
ou no. Aí eu venho nas opções. Esse não serve, apareceram os dois. Então, aqui nessa sentença A, você pode escolher no ou pode escolher some, que os dois estão corretos, tá? Letra B. Lucy drinks coffee after her meals. Então, outra sentença afirmativa. O que eu posso usar? Some ou no. O que vem depois? Coffee. Vou precisar usar um derivado? Não, porque coffee é um substantivo. Então, ó, esse eu não posso usar, né? Porque é N, a frase é afirmativa. Esse daqui é um derivado, eu também não posso usar porque tem coffee. A mesma coisa com nothing, né? Porque tem o coffee. Então, a resposta correta é some. Lucy drinks some coffee. Ela bebe um pouco de café depois das refeições, tá? Letra C. I think there is working. Ó, sentença afirmativa do lado de um verbo, working. Então, aqui nessa sentença, eu tenho que usar um derivado, né? Derivado de some ou de no. Essa daqui não pode, porque é N. Esse daqui, ó, someone, esse aqui eu posso, né? Porque é frase afirmativa, derivado. Esse daqui não pode, porque a sentença não tem substantivo. E esse daqui, N, negativo, não pode, né? Então, a resposta é someone. I think there is someone working now. Eu acho que tem alguém trabalhando agora. Letra D. I don't know. Frase negativa. O que eu vou usar aqui? N. Do lado de cities, que são cidades. Vou usar somente N, não posso usar um derivado. Aqui, ó, esse está errado, porque a frase é negativa e no não pode ser usado. Aqui, anything. Essa daqui é a resposta... não, essa não é a resposta correta, porque tem cities aqui do lado. A resposta correta é N, tá bom? I don't know any cities in Argentina. Eu não conheço nenhuma cidade na Argentina. Letra E. It's late. Está tarde, tá? There is on the street. Existe na rua. Se está tarde, existe alguém na rua? Não, não existe ninguém na rua. Frase afirmativa com sentido negativo. O que eu vou usar? Nobody. Então, there is nobody on the street. Letra F. I have only. Eu tenho apenas minutes to wait for you. E aí, quando você fala eu tenho apenas, você não pode dizer eu tenho apenas nenhum minuto, né? Eu tenho apenas alguns minutos. E aí, qual que eu vou usar? Some. Tá bom? Muito bem. Letra número 6. Aqui você tem um ônibus cheio de gente, né? E aí eu peço para vocês construírem sentenças usando ou adjetivos ou pronome. Você escolhe, tá? Então, se a sentença é interrogativa, eu vou fazer uma pergunta. Qual a pergunta mais fácil que tem? Com there is, né? Porque é a construção mais fácil. Então, vamos lá. Quero fazer uma pergunta. Is there any students on the bus? Ou então, se eu quero usar um pronome, eu tiro students e fica is there... Não, a primeira é are there any students on the bus? Ou então, is there anyone on the bus? O que acontece com os derivados? O verbo sempre tem que estar no singular. E os verbos com some, and, no, quando você fala de substantivos contáveis, ficam no plural, né? Então, as duas opções são is there anyone on the bus? Ou então, are there any students on the bus? Frase afirmativa. There are some students on the bus. Ou então, there are no students. Não, aqui eu não posso botar o no. Por quê? Porque o ônibus está cheio, né? Aí a outra, se eu tiro students, fica there is somebody
on the bus, tá bom? Aqui eu coloquei um videozinho para ajudar, né? Para vocês fazerem na época e hoje a gente está corrigindo. Espero que vocês tenham entendido, né, a diferença de usar some, and, no e um derivado. E na próxima aula a gente se encontra de novo, ok? Bye, bye!